O tema que nós estamos estudando, crescendo através do relacionamento, é o mês das crianças, e criança cresce, e muito rápido. Então, nós hoje vamos estar continuando, né, esse tema. E aí eu dei uma pesquisadinha no dicionário sobre o que é relacionamento. Relacionamento significa ato de relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou alguém. Então, para a gente ter um relacionamento, a gente precisa ter algo ou alguém para a gente se relacionar, né? Segundo o dicionário. E o que nós temos visto, segundo a palavra de Deus, é que Deus, que é o nosso Criador, desde o princípio, Ele vem buscando se relacionar conosco. Será que é porque nós merecemos? Não. É porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança e para o louvor dEle. Então, Ele quer estar sempre se relacionando conosco. E aí nós vemos, em Gênesis, uma situação que todos nós aqui, creio que sabemos, né? Em Gênesis 3, versículo 8, Deus buscando manter um relacionamento com o homem. Eu vou ler o versículo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus estava buscando se relacionar com Adão e Eva. Ele os criou. Mas a desobediência os afastou de Deus. Eles estavam se escondendo naquele momento, né? E aí a gente vê que Deus continua buscando um relacionamento com o seu povo. Agora o povo de Israel. Em Êxodo 19, nós vemos Deus também buscando um relacionamento com esse povo. Êxodo 19 e 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Então, Deus sempre esteve buscando se relacionar conosco. Deus nos criou e sempre busca se relacionar conosco. Será que nós estamos prontos a nos relacionar com Deus? E aí nós continuamos, né? Quando Deus deu os 10 mandamentos, através de Moisés, Deus estava buscando um relacionamento sadio com o seu povo, e Ele estava orientando o seu povo a se relacionar com Ele através do cumprimento dos mandamentos, através da obediência. Isso era a orientação de Deus. Mas o nosso texto básico, né? Nós só falamos um pouquinho sobre relacionamento e começamos falando sobre Deus querer se relacionar com o homem. Mas o nosso texto básico está em... Nós temos alguns textos, mas o nosso primeiro texto básico está em Deuteronômio 11. E nós vamos ler os versículos 18 a 21. Deuteronômio 11, 18 a 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-a a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes como os dias do céu sobre a terra. Nesse texto aqui, irmãos, Deus ele estava falando com o povo que já tinha tido a experiência de participar, de estar presente em tudo que Deus fez por eles, libertando da escravidão do Egito,
os milagres, né, que Deus fez no deserto, o alimento que Deus supriu, o maná, as codornizes, a água no momento que precisava. E Deus estava relembrando esse povo, através de Moisés, Deus estava fazendo o povo se lembrar do que Deus já tinha feito por eles. Deus estava o tempo inteiro se relacionando com o seu povo. Nós vemos que Deus, durante o dia, estava com a nuvem protegendo, durante a noite estava com a tocha de fogo aquecendo. Por que a nuvem durante o dia? Porque era muito calor. E por que o fogo? Além de iluminar também, era o momento de aquecer, porque era um momento, a temperatura era bem diferente, de manhã muito quente, pela manhã à noite muito frio. E Deus estava o tempo todo cuidando daquele povo. E às vezes o povo esquecia. E o que nós fazemos hoje? Deus está o tempo inteiro cuidando de nós, e às vezes a gente esquece que Deus está cuidando de nós. Esquecemos de estar nos relacionando, esquecemos de estar buscando esse relacionamento que Deus tanto quer de nós, né? E aí Deus estava falando: olha só o que eu fiz por vocês. E agora essa turma que nasceu, que não teve essa experiência, vocês como pais têm que ensiná-los. Tem que estar ensinando o tempo inteiro. Na hora do trabalho, na hora que está levantando, na hora que está comendo, no umbrais da porta, o tempo inteiro. Por quê? Criança cresce rápido. Então vamos ensinar enquanto é tempo. Vamos estar atentos para isso. E Deus, o que mais desejava era que aquele povo entendesse o amor dele por eles, com o cuidado, e que eles se relacionassem em obediência, em cumprimento das leis do Senhor, em cumprimento dos mandamentos do Senhor. E é isso que Deus quer de nós também, que nós possamos estar nos relacionando com Ele, estudando a palavra, igual a Nicole falou hoje pela manhã. Não é só estudar a palavra, é praticar aquilo que você estuda. Não é só ler a Bíblia, não é só orar. É conversar com Deus, é um relacionamento. Eu converso e eu também ouço. Então, eu converso com Deus e eu ouço Deus através da palavra. Através da leitura da Bíblia, através de uma mensagem, através de um cântico, de um louvor a Deus. Nós temos que estar com o nosso coração aberto a ouvir, né? E Deus sempre buscou esse relacionamento com o povo de Israel, até por uma questão, porque a obediência deles, em praticar os mandamentos do Senhor, perpetuava o direito deles ganharem, né? Estarem tomarem posse a terra prometida. Deus tinha prometido, tinha feito essa promessa em Gênesis 17, eu não vou ler. Em Gênesis 17, de 1 a 4, a promessa de Deus para Abraão, que ele seria um pai de uma grande nação, né? Mas Deus exigia isso. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno do seu povo. E para isso, esse seria a condição deles terem a posse da terra. Ah, mas eles tinham que guerrear, eles tinham que tirar as pessoas. Eles não teriam condição se Deus não estivesse com eles. É tanto que nós vemos que várias guerras várias batalhas foram perdidas por falta do relacionamento, pelo relacionamento estar quebrado. Então nós devemos estar atentos também. Como está o meu relacionamento com Deus? Será se ele está quebrado? Ou será se ele está bem certinho, bem verdadeiro? Porque era esse relacionamento que Deus buscava do povo de Israel, do povo que ele escolheu. Ah, o povo de Israel é mais especial? Não, ele escolheu aquele povo para que viesse até chegar a Jesus. Tinha que chegar alguém. Por exemplo, numa sala de aula, tem vários professores aqui. Você vai escolher um aluno para representar a turma, não é? Ah, só vai ter um evento, mas só um aluno pode representar a turma. Ou
uma equipe pode representar a escola. E foi assim que Deus fez. Deus escolheu o povo de Israel para representá-lo aqui. E chegar a promessa, até se cumprir a promessa de Jesus, quando ele prometeu aonde? Lá no momento que ele estava tirando Adão e Eva do jardim, por causa do pecado, que eles terminaram quebrando o relacionamento com Deus. Mas Deus prometeu que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Então, para acontecer tudo isso, Deus teve que escolher um povo, escolheu o povo de Israel. E Deus procurou manter sempre esse relacionamento com esse povo. E Deus continua mantendo, buscando um relacionamento conosco. Aqui, nesse texto que nós lemos, de Deuteronômio, Deus orienta o povo a relembrar, né, e ensinar os seus filhos, para que eles continuem, porque aquele povo que saiu do Egito, nenhum chegou até lá a terra prometida, a não ser Josué, que ficou no lugar de Moisés, e o outro, que eu esqueci agora o nome, Caleb, um nome tão conhecido, ultimamente está tão na moda, Caleb, né? Caleb. E é isso que nós devemos estar atentos, também ensinando os nossos filhos, estudando a palavra, estudando os ensinamentos do Senhor e passando para os nossos filhos. E aí eu vou para o segundo texto, porque o primeiro que nós lemos foi crescendo através do relacionamento de Deus, o Pai Criador, com seus filhos, que no caso aqui era o povo de Israel. E o segundo texto é Provérbios 22, 6, que todo mundo conhece, pelo menos eu acho. Todo mundo conhece esse versículo. E aqui a gente vai falar mais um pouquinho, crescendo através do relacionamento, pais, filhos biológicos, filhos do coração, né? O primeiro foi o Pai Criador, o Pai Eterno, Deus com o seu povo, naquela época o povo de Israel, e agora o Pai biológico, o Pai do coração, aquele Pai que escolhe uma criança para ser seu filho, aquele Pai que adota uma criança, ou aquele Pai que é padrasto. Quando eu falo pai, irmãos, eu não estou falando só no homem, eu estou falando pai e mãe, tá? Eu estou me referindo aos pais. Então, a responsabilidade não é só do pai. Nós sabemos que, na Bíblia, fala que o pai é o sacerdote da casa. Mas a responsabilidade de ensinar os filhos é do casal, dos pais. E aqui também, em Provérbios 22, está falando o quê? Eu vou ler o versículo. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós sabemos que Provérbios, tem até Bíblias que colocam assim, Provérbios de Salomão. Porque Salomão escreveu Provérbios, né? E aí a gente vê que alguns estudiosos falam sobre que Provérbios é um livro que ele ensina, o princípio dele, a essência dele, é o ensino da moral e dos princípios éticos. Mas a gente vê que não é só isso, não é só a moral e os princípios éticos. Nós vemos em Provérbios 2, os versículos de 1 a 5, que nos diz assim: Filho meu, Provérbios 2, de 1 a 5, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então,
Provérbios não é só um livro que nos ensina ética e ensina a moral e ética. Nos ensina também a buscarmos a Deus. E aí, voltando para Provérbios 22 e 6, está falando aqui, ensina o menino no caminho. Então, se eu vou ensinar o menino no caminho, eu estou junto. Eu não vou mandar o menino, ó, menino, lá é lá o caminho, viu? Não, eu vou andar junto. Eu vou ensinar, mas eu estou junto. E a minha vida tem que espelhar o que eu ensino. E nós, pais, hoje eu como avó, porque os meus filhos já são crescidos, nós avós, nós tios, que temos responsabilidades com criança. Por que eu estou falando criança? Porque a gente está no meio das crianças e estamos falando sobre o crescimento. E aí a gente está usando o crescimento do crescer mesmo, fisicamente, mas do crescer espiritualmente. E o crescer espiritualmente nos alcança também. Mas esse versículo está falando diretamente aos pais que educam os seus filhos, que estão junto com os seus filhos. Pais, você vai ensinar o caminho, você tem que estar junto com o seu filho, você tem que andar com o seu filho, você não pode só mostrar o caminho, você tem que estar junto. Então, Provérbios nos ajuda, nos dá várias orientações como devemos ensinar. E aí, aqui em Provérbios, nós podemos ensinar os nossos filhos, né, a serem bons cidadãos, cidadãos respeitosos, que não fazem acepção de pessoas, que são corretos na sua vida. Né? Nós devemos passar esses conceitos para os nossos filhos, que tenham prazer em ir para a escola, para estudar, para escolher a profissão. Eu não vou falar boa profissão, porque toda profissão é boa. Todo trabalho dignifica o homem. Ah, meu filho vai ser um gari. Graças a Deus, irmãos, imagina só, se nós não tivéssemos os garis na cidade, o que seria? Que caos seria? Então, esse negócio de, meu filho vai ser médico, meu filho... Temos que ensinar os nossos filhos que o mesmo valor que tem o médico, que salva vidas, através da medicação, através de cirurgias, tem o gari que está lá catando o seu lixo. Porque também é uma maneira dele estar limpando a cidade e mantendo a cidade com saúde. Então, a nossa maneira de agir também em relação a isso, por isso que eu não coloquei boa profissão, coloquei profissão. Porque toda profissão é boa. E nós temos que passar essa informação, essa orientação para os nossos filhos. Devemos estar fazendo eles terem prazer em ir para a escola. Porque nós sabemos que tem um período que a criança não gosta de ir para a escola, né? Às vezes, quando eles começam muito pequenininho, quero ir para a escola. Eu lembro que a minha filha, com 4 anos, era um desespero. Porque com 3 anos ela queria ir para a escola, porque na época a gente ainda não tinha muito esse negócio de colocar a criança tão pequenininha na escola. Hoje não. Antes de completar 2 anos, já está os bichinhos lá enfiados na escola, né? As tias que aguentam, né, tia Paola? A turminha da tia Paola. Então, eu lembro que eu tive que colocar, a gente já morava aqui, ela tinha 4 aninhos, eu tive que colocar nessa escola aqui, e ela não podia entrar pela idade. Mas aí a diretora falou assim, não, a gente coloca, não faz a matrícula dela lá, porque se a Secretaria da Educação vier, vai trazer problema para a escola, não sei o quê. Mas a gente coloca ela, porque ela está interessada. E ela entrou e terminou passando os anos normais mesmo. Passou da alfabetização e já foi para o 1º ano.
Mas aí, quando chega uma certa idade, as crianças parece que já cansaram tanto de estudar que não querem ir para a escola. Mas nós, como pais, temos que estar orientando a eles a necessidade de ir para a escola. E do mesmo jeito que nós devemos passar para eles a necessidade deles estarem na escola para poder crescerem, né, numa profissão, crescerem intelectualmente, nós também devemos estar estimulando a estarem na escola bíblica dominical. Irmãos, a escola bíblica dominical é uma das coisas mais importantes para os nossos filhos aprenderem da Bíblia, porque está na faixa etária, tem dos pequenininhos, aí cada um vai para a sua sala, de acordo com a sua idade. E aí os professores, os tios, que são responsáveis, eles vão passar o ensinamento para o seu filho na linguagem dele, no entendimento dele. Então, por que eu vou deixar o meu filho dormindo até mais tarde, se fosse uma escola, se fosse para ele ir para a escola secular, eu estaria acordando ele. Eu não vou deixar meu filho estuda, tem que estar na escola 7 horas da manhã. Quando é 6 horas, eu acordo meu filho para ir para a escola. Mas para EBD, que é 9 horas, ai, tadinho, está cansado. Fica dormindo até mais tarde. Será que nós estamos agindo corretamente como pais? Devemos estar muito atentos a isso, viu, irmãos? Porque aqui na palavra de Deus fala que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho. Então, nós devemos vir à igreja e devemos trazer o nosso filho também. Devemos estar ensinando, andando junto com ele. Porque é uma coisa que nós devemos estar atentos. Como eu estou mostrando para o meu filho a minha vida, como o meu filho está vendo? Ele está vendo o que eu estou ensinando para ele, o que eu estou passando para ele em mim, ou ele está vendo só eu falando? Porque o falar talvez seja o menor do ensinamento, mas o fazer, o agir, que é o melhor ensinamento. Poxa, meu pai falou isso e ele fez mesmo. Viu? Meu pai falou assim e ele fez mesmo. Minha mãe falou assim e ela fez mesmo. Então, nós devemos estar andando e ensinando, agindo de acordo com aquilo que ensinamos. E o nosso terceiro tópico está em 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1, de 1 a 5. Crescendo através do relacionamento, mas esse tópico é falando através dos pais na fé. Nós já falamos o primeiro, crescendo através do relacionamento. Deus Pai, crescendo através do relacionamento. Nós, pais biológicos, pais do coração. E agora, crescendo no relacionamento dos pais, né? Relacionamento com os pais na fé. E aí nós vemos Timóteo, a segunda carta de Timóteo, o exemplo do apóstolo Paulo. Timóteo 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti, nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há,
a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, Paulo aqui, ele tinha um amor tão grande por Timóteo, né? E ele fala, meu filho. É o pai na fé. Mas ele vê a fé de Timóteo como um exemplo genuíno, uma fé verdadeira. Mas ele vê que Timóteo não tem essa fé verdadeira, não é só do momento que ele começou a se relacionar com Timóteo. Timóteo adquiriu ainda com a avó e com a mãe. Ele aprendeu com a avó e com a mãe. Olha como é importante nós adultos sermos exemplos. Que fica muito marcado. É tanto que Paulo estava elogiando Timóteo, né? A sua fé verdadeira. A fé verdadeira de Timóteo. Irmãos, e a gente sabe aqui neste momento que talvez fosse o último momento que Paulo pudesse estar conversando, estar se relacionando com Timóteo através dessa carta. Porque logo depois Paulo morreu, né? Chegou o final da carreira dele. E Paulo estava distante, o desejo grande que ele tinha era de estar junto com Timóteo. Mas como não podia, porque Paulo estava preso, ele escrevia as cartas, mandava as cartas no caso aqui, ele mandou essa carta para Timóteo. E ele tinha o prazer de se relacionar com Timóteo e o cuidado também, né? No capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 15, Paulo fala, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, ele sabia que Timóteo ainda ia passar por grandes tribulações, por estar sendo um mensageiro da palavra de Deus. E Paulo estava ali, conversando, seja forte, mesmo que venha tribulações, seja forte. E aí, no versículo 15, ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Seja verdadeiro. Tenha um comportamento que onde você andar, você não se envergonhe. Que você não envergonhe a palavra de Deus. Então, o ensinamento de Paulo para Timóteo, para que Timóteo permanecesse firme, porque ele sabia, daqui a pouco eu não estou mais aqui, ele já estava sentindo o momento dele. Daqui a pouco eu não estou aqui mais para dar uma palavra para Timóteo. Então, o desejo dele é que Timóteo continuasse firme nas palavras, firme no ensinamento de Deus, firme naquilo que Paulo pôde passar para ele. Para que ele não envergonhasse a Deus, para que ele chegasse aprovado por Deus. Já pensou, irmãos, nós recebemos de Deus, muito bem, parabéns, você fez o que eu queria que você fizesse. Já pensou? Eu acho assim que seria algo assim tão maravilhoso para a gente, e a gente ficaria muito, muito, muito feliz. E era isso que Paulo queria, que Timóteo agisse de uma maneira que ele fosse aprovado por Deus. E nós? Será que estamos nos comportando de uma maneira que Deus pode chegar e dar um parabéns para a gente? Ou, ai meu Deus, eu não queria fazer isso, mas terminei fazendo. Mas a gente faz mesmo, o apóstolo Paulo mesmo falou assim, que o que eu não quero fazer, eu faço. Isso é normal do ser humano. O que não deve ser normal para nós é o quê? É permanecermos no erro, é nos acomodarmos. Eu tenho o hábito de falar com as minhas crianças, eu falo minhas crianças porque
A vida inteira eu trabalhei com criança, e por isso eu falo minhas crianças. Eu sempre falei com as crianças que o pecado, às vezes, parece um calo. Você compra um sapato novo, aí ele aperta um pouquinho, no primeiro dia que você calça. Aí você calça de novo, doeu um pouquinho, mas não doeu tanto quanto o primeiro dia. Aí você continua calçando e daqui a pouco, aquele lugar que estava machucado já está endurecidinho, né? Virou um calo, meio mortinho, e você nem percebe mais que ali tinha um calo. E o pecado que a gente não pede perdão a Deus pode se tornar um calo. A primeira vez a gente sente o Espírito Santo falando: você não podia ter feito isso. Ai, meu Deus. Aí vai e faz de novo. Aí você já ouve a voz do Espírito Santo mais baixinha, até um momento que você não ouve mais. E aí fica mais complicado, né? Então, nós devemos estar todos os momentos, todos os dias, todos os momentos, pedindo perdão a Deus, porque nós somos pecadores. Nós pecamos. Eu lembro que o irmão Raul, ele ora sempre assim: perdoa, Senhor, pelos pecados que a gente comete agindo ou até no pensamento. Ah, eu só pensei. Sim, mas pecou no pensamento. E aí, irmãos, eu estou concluindo, tá? Paulo falou assim: não vai falar rápido, não. Vou falar sim, já estou concluindo. A conclusão que nós chegamos a isso tudo, nós vemos assim, aqui essa placa linda, né? Crescendo através do relacionamento. Jesus está no centro. Aí família, igreja, escola, amigos, a nossa vida é isso. Nossa família, a igreja que frequentamos, os nossos amigos que nos relacionamos, a escola, né? No caso aqui está focando mais para as crianças. E Jesus tem que estar no centro. Mas como as crianças vão saber colocar Jesus no centro? Nós, adultos, que temos que ensiná-los. Nós, pais, nós, avós, nós, tios, isso estou falando biologicamente. Nós, tios da escola, da igreja, da escola bíblica dominical. Nós, tios do culto infantil. É que temos que estar orientando a estas crianças. E igual eu falei anteriormente, criança cresce rápido. E nossos filhos, na fé, nós também temos que estar cuidando deles, porque eles também são crianças. E eles não podem crescer sem saber o que vão enfrentar lá na frente. O que Paulo fez com Timóteo? Estava orientando. Daqui a pouco eu não estou mais aqui para estar orientando. Então, Paulo foi orientando Timóteo o mais que ele pôde. E aí nós estamos seguindo os ensinamentos da palavra de Deus? Nós estamos sendo bons exemplos para os nossos filhos? Ou às vezes a gente chega... Eu lembro que o pastor Manu já falou isso algumas vezes. Às vezes a gente chega da igreja na nossa casa, e aí a gente começa a falar mal do irmão, falar mal de quem pregou a palavra, mal do pastor, né? E aí o nosso filho vai entender: ué, meu pai mais minha mãe falaram que era para a gente ir para a igreja, porque lá a gente vai aprender da palavra de Deus. Aí a gente chega em casa e aí eles começam a falar mal. Mas foi isso que foi ensinado lá na igreja? Como é que nós estamos dando, que tipo de exemplo nós estamos dando aos nossos filhos, né? Que nós possamos, irmãos, não só ler a palavra, não só estudar a palavra, mas possamos praticar a palavra. Quando eu falo nós, é porque eu primeiro, eu estou falando eu primeiro, possa estar praticando a palavra.
Que eu não venha envergonhar Deus aonde eu estiver. Por onde eu passar, eu procure pelo menos ser, né? Igual o apóstolo Paulo falou. Eu procuro ser pelo menos um obreiro aprovado por Deus. Que a minha vida, que o meu andar, o meu falar, seja de um obreiro aprovado por Deus. Que o nosso relacionamento com o nosso filho, que o nosso relacionamento com o nosso vizinho, que o nosso relacionamento com o nosso familiar, que o nosso relacionamento com o irmão da igreja, seja um relacionamento que faça o nosso filho crescer para Deus. Porque crescer fisicamente, ele vai crescer. Ou você queira ou não queira, ele vai crescer. Ele vai estar crescendo. Ah, eu dou alimento saudável para o meu filho, mas às vezes comendo as porcarias ele cresce do mesmo jeito. Talvez não com a saúde saudável, mas cresce. Agora, crescer espiritualmente, somos nós adultos, que temos que estar sendo exemplo para os nossos filhos biológicos, os nossos filhos do coração e os nossos filhos na fé. Que Deus possa nos abençoar e nos sustentar firmes nos caminhos dele, sendo exemplo por onde quer que formos. Amém?